Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um Atualidades Pampa. Hoje é segunda-feira, 21 de outubro de 2019. Nós já estamos no ar, nós já estamos aí na sua casa, no seu trabalho ou fora dele. Afinal de contas, nós estamos ao vivo também nas nossas redes sociais. A partir de agora, você já pode acessar o facebook.com/atualidadespampa ou youtube.com/tvpampa e aproveitar os melhores momentos deste programa que inicia mais uma semana. Aliás, uma semana conturbada na América do Sul e no Brasil. Quer dar uma olhada? Olha só as nossas manchetes. Primeira manchete. Projeto quer ressuscitar o imposto sindical. Eduardo Bolsonaro é o novo líder do PSL na Câmara. E os protestos no final de semana no Chile que deixaram 11 mortos. O que o presidente Bolsonaro está levando na bagagem nessa visita à China, ao Japão e aos Emirados Árabes? Gramado sintético. O mundo vai jogar futebol no futuro na grama ou na borracha? Vocês vão ver hoje. O Fórum de São Paulo, aquele que não existe, está mais vivo do que nunca. E Maduro garante que o plano está sendo cumprido. Vamos começar o nosso programa, então, falando aqui da nossa terra, do Brasil, porque teve uma reviravolta. Semana passada, o líder do partido do PSL na Câmara de Deputados ainda era o delegado Valdir, mas nessa segunda-feira tudo mudou, Ayrton Ruschel. Ana Carla Krieger, a senhora tenha uma boa semana conosco aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Uma honra ser comandado pela senhora. Estava com saudades. É, isso. Mas, olha, quase que eu disse na minha manchete, aqui nós devemos ser breves na manhã, mas quase que eu digo placar do dia. Porque amanhã eu não sei. Pode mudar. Porque amanhã eu não sei que placar que eu vou dar. Tu começasse relembrando bem, nós vivemos uma sexta-feira tumultuada, porque houve 3 listas na sexta-feira. Nas primeiras duas, o Eduardo Bolsonaro chegou a pontuar e seria o novo líder, chegou até a dar alguma declaraçãozinha nesta condição. E emergiu, então, uma terceira lista que surpreendeu a todos, devolvendo, então, ao comando, ao delegado Valdir, e ele terminou a sexta-feira como líder na bancada. Olha, veio um fim de semana com muitos vai e vem, né? E na segunda-feira, então, entrou uma nova lista, que é a lista que até nós entrarmos no programa, o programa é ao vivo, ela está vigorando pela Secretaria da Câmara, com 28 assinaturas. Como é que chegaram a esses 28 assinaturas? Houve uma mudança significativa, Carla. 5 deputados que estavam suspensos pela diretoria do partido não podiam subscrever, ou se subscreveram, não tiveram sua assinatura validada naquela lista. Então, na hora de juntar uma lista com a outra e ver quem tinha mais, como esses votos foram excluídos, a vitória ficou com o delegado Valdir. E o que se viu é que nesta segunda-feira se articulou, se tirou a suspensão desses 5 deputados, um deles até gaúcho aqui, né, o nosso Bibo Nunes, com quem estivemos sexta-feira no evento em Porto Alegre. O nome dele foi retirado da suspensão e ele, então, subscreveu esta lista com seu voto válido, então, e o Eduardo Bolsonaro fez 28 votos. Então, isso. O que se sabe, cara, é que está sendo elaborada uma outra lista que poderá ainda ser apresentada à Secretaria da Câmara e alterar isso. O Eduardo foi muito mais prudente desta vez, ele disse que ainda vai aguardar o desenrolar para falar com o líder da Câmara, mas se o fizer, ele disse que o objetivo dele é exatamente fazer a união do partido, se propor a aglutinar as partes. E eu trago como informação que, na verdade, qual é a importância deste líder que se discute tanto, que se briga. É muito importante porque ele indica os membros da comissão, ele pode participar de qualquer comissão que desejar, embora não tenha direito a voto, mas ele pode se imiscuir nos debates, ele pode influenciar nos debates, ele pode trazer as teses, o que é muito importante, e pode falar em qualquer momento, em qualquer sessão, por ser o líder, e durante o PSL, que tem
uma bancada muito numerosa, e a segunda maior da bancada, ele pode falar por 7 minutos. Então hoje, placar do dia, 17, 20, 17, 25, o líder do PSL na Câmara é o deputado Eduardo Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro já entrou trabalhando, já destituiu alguns nomes. 12 vices. 12 vices. Algumas pessoas famosas nessa lista, mas a Joyce, eu acho que é a mais que caiu da segunda mas também, lista. Depois de tudo que ela falou a respeito dele, era só poder cair. Ela é uma revista. Caiu da segunda lista, mas foram 12 vice-presidentes destituídos, né? Ainda não houve a nomeação, porque ele está aguardando isso, mas esse é o funcionamento. Aguarda-se novos capítulos, porque, como disse o Mani, está no sistema de ruptura. Na campanha do Bolsonaro, o Bolsonaro não falava que ele ia governar para os brasileiros. Falava. Roberto, que não existia aquela coisa partidária da direita ou esquerda, mas agora que nós estamos vendo, ele está governando para um partido só, onde ele põe o filho dele como presidente do partido. É verdade. Tu acha justo isso? Não acho. Não acho, acho um perigo, porque, na verdade, partido já tem o próprio nome, partido. Partiu. Então, faz partido. Não, eu coloco partido no sentido da representatividade, que é típico de formas de governo como nós temos. O nosso é presidencialismo, estamos numa democracia, é importante os partidos defenderem as suas bandeiras, né? O que eu acho desagradável é que a Joyce Hasselmann é uma figura importante, ela defendeu muito o presidente muito na campanha. Bolsonaro, é uma mulher aguerrida, é uma pessoa com um excelente posicionamento, foi a deputada federal mais votada e ela representa muitas bandeiras importantes. Ela é uma pessoa que transita bem dentro do Congresso, fala, se coloca numa postura que eu acho que está muito de acordo com o momento político que nós estamos vivenciando. Precisamos de pessoas bastante verdadeiras e sobretudo, corajosas. E é uma pena, ela está realmente, assim, me chamou muito a atenção a verdadeira... A briga, aquilo que a gente, né, diz Eu assim, achei a forma que ela foi descartada muito... Não acho só isso, né? Eu acho o seguinte, se alguém erra, alguém tem que segurar a ponta, né? Então, digamos, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, agiu com desrespeito a ela se sentiu desrespeitada. Ela pode se defender, mas não lavar roupa suja. Isso que eu queria dizer antes. Para nós brasileiros, eu acho que foi desagradável, inclusive aos eleitores dela, aos eleitores do Bolsonaro, ver essa briga um tanto infantil de ambos. Tem uma hora que a briga, as pessoas perdem a razão. Roberta, né? tu não acha que acontece já a questão da Joyce, uma aproximação com o próprio Dória, que se mostrou, entre aspas, um traidor de tudo isso, porque disse que nunca precisou do Bolsonaro para nada. No entanto, a gente sabe que lá nas eleições ele se grudou com o Bolsonaro até para conseguir o governo do estado de São Paulo. Então, ela se junta a ele para tentar uma prefeitura. Ali já começa realmente um atrito muito forte entre o presidente Bolsonaro e a Joyce. O que eu acho foi importante é que, assim, o que eu gostaria de deixar claro é que interesses políticos são legítimos. A forma como tu posiciona eles é que precisa mudar, ainda mais vindo de uma parlamentar que se coloca como alguém que quer realmente evitar a corrupção, trazer um bem-estar social. A forma como tu busca as coisas faz muito sentido. Então, ela querer a Prefeitura de São Paulo, ela se aliar ao governador Dória por vários motivos. O Dória tem feito realmente investimentos importantes no estado. O São Paulo é um estado que está muito pujante economicamente falando. Então, tem essa questão, que eu acho que a forma que ela está fazendo, ela está deixando a baixaria entrar. E aí está perdendo a razão. Cara, eu só acho que está se fazendo uma inversão daqui. Até começarem todos os fatos, o único ato dela desabonador foi assinar a lista do Bivar e não a lista do delegado Valdir. Sim, por exemplo, apoiando, porque havia dois comandos ali, do Eduardo do Bolsonaro ou então do Bivar, que era o presidente da SIM. E a única manifestação que ela tinha pública até então foi assinar a outra. A partir dali, sem qualquer comunicação, ela foi destituída.
ela foi destituída da liderança, e aí a palavra baixaria está valendo, porque começaram a trocar insultos todo mundo, e ela entrou, mas até ali ela não tinha um desabono em relação ao apoio que ela seguia dando ao presidente. Vamos dar uma mudada aqui no lado da mesa. Marne Barcelos, tu acredita ainda numa... Sim, que o PSL vai conseguir se reestruturar e todos vão continuar felizes para sempre Magalhães dentro Pinto dizia, do partido? Magalhães Pinto, que foi governador do estado de Minas Gerais, presidente do Banco Nacional, aliás, que deu o nome ao Jornal Nacional, era publicidade do Jornal Nacional, etc. O Magalhães Pinto dizia, e o presidente, quando falou no outro político, mas foi o Magalhães Pinto que deu essa que falou a respeito disso, que a política é como uma nuvem, está preta, daqui a pouco passa e tal, as pessoas voltam à sua normalidade, naqueles momentos e tal, e as pessoas se dão a isto, né? Os políticos têm direito a isso, dizia ele, né? Político tem direito a lutar pelo povo, né? Então, o que se vê dentro da política brasileira é justamente o contrário. As pessoas lutam pelo seu beneplácito, pelos seus votos, para continuar na política, para se perpetuar na política. E quanto à senhora, essa dona Joyce Hasselmann, eu já fiz alguns comentários na Rádio Pampa a respeito disso. Eu considero ela uma revista, porque ela teve essa votação fantástica no estado de São Paulo em função do Bolsonaro, como o Witzel, quando se declara como candidato a governador do Rio de Janeiro a favor do Bolsonaro, ele capta todos os votos do Bolsonaro, porque todo mundo queria uma mudança na política brasileira. E a Joyce também representava essa mudança porque ela estava ao lado do Bolsonaro. Ela não tem essa representatividade de São Paulo para ter esse número de votos, como o próprio Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que tem se mostrado um príncipe dentro de uma corte que sequer existe, nesta briga com ela. Eu acho que o momento é de união. União, é isso que nós estamos vendo ao contrário, a desunião dos políticos brasileiros. E eu sempre digo a mesma coisa lá na Rádio Pampa. Digo a vocês o seguinte: a política brasileira é uma política suja, é uma política pérfida, a perfídia domina tudo isso. Então, digo, nós estamos vivenciando momentos terríveis da República, tão terríveis como quando da deposição do presidente João Goulart, hein? Prestem atenção no que eu estou dizendo. Eu não sou aquele que pronuncia ou que anuncia o final do mundo, mas as coisas estão cada vez mais difíceis. youtube.com/TV Pampa é o nosso canal no YouTube, você assiste ao vivo e também comenta. Algumas pessoas já estão se manifestando. Cledi Maciel, boa noite, bancada querida. Geni Lourdes, bem-vinda, Carla. O Antônio, Bolsonaro está certo, tem que tirar quem é traíra. A Eva Lúcia também cumprimenta a todos, boa noite, pessoal. A Janine diz que briguinhas fingidas para enganar otários, entre outros, se manifestando através do YouTube. Chicão Tofani, queres continuar com esse assunto? Carla, não concordo com isso. Não concordo com o Marne falou, com todo respeito. Não, mas eu acho o seguinte, agora todo político que votou no Bolsonaro, que se atrelou no Bolsonaro, ele tem que aceitar tudo que o Bolsonaro diz. Eu não. Eu conheço o Bolsonaro, me dou com ele, eu sou um amigo dele, eu sou amigo do Capitão Nascimento, da Carmen, Bibo Nunes, eu fiz campanha para ele e para o próprio Bolsonaro, sabe? E eu me considero um cara integrado na política dele, mas tem coisa que eu não concordo com ele. Por exemplo, a Joyce não é tudo isso. Se fosse tudo isso, o Bolsonaro, tudo bem. Então, descarta ela. Agora, botar o filho, eu não concordo. Eu acho que botar o filho continua o nepotismo. Exato. Aí virou uma clã, virou os Kennedy. Eu acho que o Bolsonaro, para ser Kennedy, é uma distância muito grande. Eu acho que o filho dele não demonstrou competência para ser presidente do partido ou presidente Primeiro, do governo. Primeiro, não é presidente do partido, ele é o líder do partido. Mas ele vai ser o presidente do governo na Câmara, em outras palavras. Vai ser o cara que vai dar a voz final na Câmara. Eu acho que isso não está certo. Rafael Marconi, qual é a sua opinião? É difícil de ponderar sobre isso, né? Porque, assim, se a gente for olhar e tentar entender o porquê da sugestão do nome dele, eu só consigo, claro, vai soar uma defesa a qualquer preço, eu não consigo enxergar como nepotismo, mas sim como, eu acho que é a única pessoa que ele consegue confiar. Tá, mas assim então vai ser. Não, a mulher assim, e os filhos, o sogro não Por isso que é muito... Então aí não dá. Por isso que é muito... Tem um programa de televisão aqui, o Gadete tinha que botar só os filhos dele, mas ninguém. Não, mas... Ele de âncora. Mas sabe por que não coloca? Nepotismo total. É nepotismo total, pluralismo. Mas sabe por que não coloca? Porque ele sabe que pode confiar na gente.
Coisa que o Jair Bolsonaro não tem essa certeza com as pessoas que ele O Dória cerca. pegou ele no caminho, mas o Dória se elegia sem ele. Se elegia. Tudo bem, tudo bem. Não, Se a ele eleição com o Dória foi ali, lembra? Podia se eleger, ok, vamos supor que pudesse, mas de qualquer forma, foi um trair em quem não pode confiar. A Joyce Hasselmann foi uma traíra em quem não se pode confiar. E dia após dia a gente vê que o Jair Bolsonaro volta para casa pensando em quem que eu confio. Os filhos não dá pra confiar, então. Porque o filho entra e fala mal do Mourão. Os filhos dele. Então é traíra também. Ele experimentou e tá vendo que pode dar errado. Eu não tô dizendo que vai dar certo e que é infalível. O que eu tô tentando entender é por que o nome... Por que o nome do Eduardo? Porque Fala, Roberta. claramente Eu quero passar para Ana depois Sim, do Rafael. porque que não se claramente o Bolsonaro não sabe em quem confiar. Não, é muito difícil. A gente não sabe. Conseguiria apostar um nome que o Jair Bolsonaro pode confiar em todos que estão em torno dele? Aquele que gravou, eu acho que o estava Sérgio na Moro- reunião do partido. Que gravou, né? Sérgio Moro é um homem decente. Tá lá, um homem ministro, íntegro. mas tá lá. Mas ministro. os filhos arrumaram uma bronca com o Sérgio Por Moro. isso que tem deputados, é isso só que eu queria contribuir, que estão torcendo para que o Eduardo Bolsonaro fique nos Estados Unidos, representando a embaixada em Washington, justamente para permitir que o pai possa governar em paz. Né? Então, essa é a piada do Porque dia. dos problemas, eu não acho que o Eduardo seja o maior. O problema mesmo é o Carlos. Onde a coisa... O Carlos não consegue se controlar. Ele não consegue. Ele é um problema mesmo. Tanto que não foi o Carlos o indicado. Tá, e que fique claro, eu também não acho que é certo. Eu também gostaria de ver algo diferente. Vereador. O Eduardo era o único que poderia ir dentro da... Eu também não acho que é a melhor saída. Eu também acho feio, acho errado a ideia de indicar... Mas aí eu fico pensando, mas por que o cara se colocaria nessa situação? Porque confiança é um negócio complicado. Confiança, qualquer liderança, o Mário pode falar sobre isso melhor ao longo da história. Um líder precisa ter alguém em que de olho fechado ele confie. E se não existe isso nessa gestão, é isso para o Bolsonaro. Então tu és contra a questão do nepotismo, por exemplo, Claro, tu acha? lógico, isso sim. Mas isso aí Mas pra eu ti não não é vejo. nepotismo. Pois é. Eu precisaria ver o que está escrito na lei. A escolha Não, para a essa lei não fun- fala em nepotismo. Não fala. Então não é. Nepotismo é uma coisa filosófica. Não, então não é. Não, a lei fala em nepotismo, sim, Com mas certeza. nesse caso não é nepotismo porque ele tem um cargo de deputado e ele pode ser líder Então, pronto. partidário como qualquer outro Então deputado por que ele não do botou PSL? qualquer outro? Botou Deixa, o filho. só uma, Até é uma porque questão existe técnica. uma lista- É um nepotismo, mas neste caso não é proibido o nepotismo. Aí Isso virou está dizendo. nepotismo. Não é proibido. Ana, Eu acho ainda sobre essa situação, é complicado a gente tentar compreender um mundo que a gente coloca que são cobras. A gente fala, o mundo da política não é o mundo em que nós aqui habitamos, de boas relações, de amizades. Existem as pessoas que falam bem na sua frente e falam mal. Depois você vira a esquina, mal virou a esquina, já estão falando muito mal de você. O Mário Barcelos teve essa convivência, me passou um pouco dos seus conhecimentos. Então, colocar alguém que você pode acreditar, hoje você acredita, amanhã desacredita, porque mudou toda a situação política. Acho que o Jair Bolsonaro tem que ser mais consciente nas suas decisões e fica feio, porque muitas pessoas até começaram a criticar nas redes sociais essa escolha e essas articulações para colocar o seu filho como líder partidário, porque não foi isso que as pessoas, esse não foi o discurso propagado do Jair Exatamente. Bolsonaro durante a campanha. Até mesmo o filho do Bolsonaro e a Joyce entraram num conflito e falar em barraco, começaram a conversar por emojis. Emojis de porquinho, porque ela é chamada de Peppa Pig. O emoji do viadinho, porque foi uma crítica ao fato de algumas escolhas sexuais e tudo isso. Então a gente fala, não é isso que uma o povo baixaria. brasileiro quer ver. Esse tipo trabalho. de atitude, a gente coloca, não é o que se espera de pessoas que estão no comando do país. Se espera de uma briga infantil entre um amigo e outro quando estão no ensino médio, mas não de políticos que estão... Bom, se não conseguem controlar suas contas no Twitter, que salva o país, né? Quer dizer, eu acho que a Ana tem razão. Então, pro povo, pro leigo, pensa o seguinte, isso aí foi toda uma armação do Bolsonaro para botar o filho dele lá. não, mas... Por que deixou o filho? Por que não botou outro cara? Porque não confia? Segundo O desdobro Rafael, vai ser sempre não confiança. Como é que ele vai Rafael deixar, traz- com licença, e como é que ele vai deixar o delegado Valdir, que o chamou de vagabundo, continuar como líder do partido? Tá, como líder tudo do bem. governo? Então como ele- líder do então- governo. Então ele faz uma
uma eleição entre os deputados do partido para eleger o novo presidente. Foi isso, mas foi isso que exatamente aconteceu. Eles fizeram uma lista, fizeram lista. Foi um canetaço. Mas fizeram uma lista, essa lista foi mostrada e tal, deu um número maior de deputados, voltou o Bibo, eles voltaram atrás naquela punição aos 5 deputados, voltaram novamente a atuar. Então isso é uma confusão tão grande que nenhum ser humano nesse país consegue entender a política brasileira. Eu não consigo entender. Não, mas vai sair do partido, que esses deputados vão sair, que vai ter uma demandada geral, que não tem a mínima possibilidade. Mas daí eles vão perder o mandato. De continuar dentro do PSL. Vão perder fundo partidário. Carla, a minha divergência aqui é que tudo há uma gênese. Quando eu trouxe aqui, o caso da Joyce, a Joyce não tinha aberto a boca, não tinha feito nada. Veio uma lista que ela tinha escolhido, ela é do partido, ela votou em A e não votou em B. Ela, sem qualquer palavra, ela foi destituída. Esse foi o grande pecado dela. Segundo, o delegado Valdir, que o Mani... delegado é Valdir. Que o Mani... delegado Valdir. Que o Mani defenestrou que o Mani xinga. O delegado Valdir deu essa declaração depois de ser traído. Ele sim que era líder e quando viu tinham feito uma lista e destituído ele. Então, tu não dá desculpa nenhuma pra ele e os outros que traíram ele, tu acha pessoas maravilhosas. Eu só quero mas deixar eu não claro... disse que o delegado Valdir é maravilhoso. Não, tu disse ao contrário. Sim, o delegado Valdir ao contrário. Que ele deu ele foi traído. Mas eu estou dizendo que da minha vida porque ele não foi homem para segurar isso. Logo após ele volta a Verdade, Marne. Não tenho nada. Isso. Aí que vem. Diz que explodiu o presidente, mas ele disse que não tinha nada. Eu só quero deixar claro, eu só quero deixar claro, porque eu sei como funciona a audição seletiva de militância cega, né? Eu não acho certo... Esse tá legal. É porque a audição seletiva da militância, eles ouvem que nem o... Lembra o desenho do Tom e Jerry, quando os adultos falavam? Eles falam uau, 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 uau. Eles não entendem o que está sendo dito. Então eu só quero que fique claro. Eu não concordo com a indicação de Eduardo Bolsonaro. O que eu comentei antes foi, eu tentei entender o porquê que Jair Bolsonaro usou a escolha do nome do seu filho se colocando na Berlinda. Quero que fique claro, vou repetir, porque às vezes a gente precisa desenhar um pouco. Eu não concordo. Eu só procurei entender os motivos que levaram o presidente Jair Bolsonaro à sugestão do nome de seu filho. Muito bem, aqui no facebook.com/atualidadespampa, o nosso endereço lá no Facebook, a Albertina dos Santos está dizendo que o Chicão tem inveja dos filhos do Bolsonaro. A Rosa Chaves, calma, a Rosa Chaves está dizendo que eu estou parecendo uma colegial, a Ângela... dizendo, lá vem o Ruschel, esquerda, claro, tinha que sobrar pro Ruschel, claro. E a Jussara, Chicão não sabe nada. Eu não sou mais boa pinta que eles. Disparado, conheço eles. sabe? Eu conheço eles. Tá bem. É porque ele tem grife. Por falar Bolsonaro. em militância cega, que o Edson Santos falando, a Ana Viaja prefere um presidente ladrão do que nepotismo nenhum nem outro. Calma que eu também não falei isso. A gente não fala em preferência, a gente fala da situação atual. O senhor está supondo alguma posição de mim que não convém. Então, mais calma aí nas suas opiniões. Muitas pessoas aqui discutindo bastante, acham que a Joyce não merecia estar lá, que ela é uma traíra, que ela se juntou com o Dória. O Heraldo Leal fala, pelo amor de Deus, gente, nepotismo seria se ele desse um emprego público a um parente. Se ele fizer um concurso, sem ele fazer um concurso ou um processo seletivo. O Eduardo já é deputado, qual o problema de ser o líder do partido? Me poupem, é a opinião aqui do nosso telespectador. A Solange Helena, você não é obrigado a gostar, aprovar o presidente eleito, ele é o Bolsonaro e seus eleitores, apenas respeite. Esse tipo de comentário é permitido no Atualidades Pampa, falando aqui a respeito de comentários do nosso outro telespectador, lembrando que existe um filtro, dependendo do que você se manifestar de maneira ofensiva, você é bloqueado só para aqui acalmar um pouco os ânimos dos nossos comentários. Saiu uma pesquisa hoje para presidente da República, o único que supera, nem o Lula, o Bolsonaro, sabe quem é? É o Moro. Sérgio Moro. O Moro. Agora, tu quer ver uma injustiça que fizeram, que vocês não vão concordar comigo, é que as pessoas só têm a notícia do mês passado. O que fizeram com o Alexandre Frota. O Alexandre Frota, quando o Bolsonaro era o último nas pesquisas, ele entrou num evento que estava malhando o Bolsonaro, do PT, em São Paulo, com o carro lá para dentro. O Alexandre Frota foi o maior defensor do Bolsonaro antes da campanha e durante a campanha. Depois, porque ele disse besteiras, ele foi completamente defenestrado. E as besteiras do filho do Bolsonaro, eu acho que isso aí, que eu acho que é uma ditadura errada.
uma ditadura familiar disso Carla, aí. só para encerrar o assunto, o que eu acho importante de trazer aqui é uma pequena reflexão no seguinte sentido. O que eu acho que gera um mal-estar nacional é a gente se sentir liderado por pessoas de pavio curto e com uma certa atitude que reage muito àquilo que se apresenta. O líder, um bom líder, é mais ou menos como quando a gente é criança e a gente tem um pai e uma mãe que a gente sabe que são ponderados ou que pensam antes de agir. Né? Então, às vezes, a gente recebe uma liderança que não é exatamente aquilo que a gente gosta, mas a gente constrói um laço de confiança. Mas quando a gente é liderado por pessoas que têm pavio curto, que se estressam, que lavam a roupa suja a céu aberto na frente das pessoas, sem um pouco de uma liderança, de uma postura de estadista, e eu estou falando de todos, isso gera um mal-estar em nós todos. Nós, povo brasileiro, sofridos, devedores, muitas vezes lutando aí por um emprego, né? Com tantas dificuldades na saúde, educação. Acho que eles precisam ter mais respeito conosco. Só isso. No Facebook também, Marion diz o seguinte: o Eduardo, concordando ou não, pode ser indicado, pois ele é deputado como qualquer outro. E a Cristina pergunta: cadê o Vitorino? Bom, o Vitorino e a Magda estão juntos. Numa lua de Passaram mel o na final de serra. semana juntos. E estenderam um pouco mais, Apaixonados. segunda e terça. Isso eu já não Parece sei. que nem volta. A gente só vai realmente saber na quarta-feira para sentir o clima. Brincadeiras à parte, eles estão no Festival da Música, eles sempre vão até o festival, a Magda apresenta, o Vitorino participa, a gente já sabe disso, mas nós estamos torcendo para que o casal retorne, né, e retorne feliz e tenha uma convivência boa. Eles me escolheram de madrinha na época, eu não consegui nem dar o presente, porque não durou o casamento. Tu era Eu era madrinha? madrinha, não deu pra nem dar bom, o então presente. Magda e Vitorino, aguenta um pouco que a Roberta vai dar o presente, Isso. daí depois vocês se resolvem. Marne Barcelos, qual é o deputado que quer voltar com o imposto sindical? Senhor Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, né? Ele quer voltar com o imposto sindical. Todo mundo sabe o que é o imposto sindical. Um dia por ano do seu salário é repassado, a empresa é obrigada, e a empresa que não repassar será penalizada com bastante severidade. E esse deputado, Lincoln Portela, de Minas Gerais, do PL de Minas, está querendo, vai propor isso aí, não sei se vai passar ou não vai passar. O grande problema é que chama-se imposto, está sendo imposto. O cidadão que quer ser sindicalizado, que quer entrar no sindicato, eu acho absolutamente correto. Agora, não, você ser obrigado a se ser sindicalizado, a ter esse desconto, pagar isso ou pagar aquilo, eu acho absolutamente errado. Nós temos mais de 16 mil sindicatos no Brasil, nos Estados Unidos são 100 e poucos sindicatos, se chega a tanto, não me lembro, não me recordo agora o número, não estava na minha cabeça, fugiu. Então isso é uma coisa muito séria, é voltar todas essas obrigações que você tem de perder um dia de trabalho por ano para o sindicato. Se você quiser, vai lá, assina, tudo bem, autoriza a empresa a descontar do seu salário e repassar para o sindicato. Eu acho que com a concordância do cidadão, que é sindicalizado, acho fantástico, formidável. Agora, você ser obrigado, como por exemplo, o voto obrigatório. Eu acho outro erro. Nos Estados Unidos não existe voto obrigatório, na França não existe, na Alemanha não existe, nos outros países não existe, porque a pessoa tem interesse político, ela vai lá e vota, então dá 50%, 60%. A última eleição aqui no Brasil, essa do ano passado, 40 milhões de brasileiros se abstiveram de votar. Olha o número fantástico, 40 milhões de eleitores brasileiros. O pessoal não quer votar, vai lá e paga os R$3,50, R$4 e não quer votar. Então é uma coisa obrigatória. Nós estamos no ano de 2019, 2020 está chegando aí, essas coisas de obrigatório, imposto obrigatório. Então é um modo de extorquir do trabalhador brasileiro, tão vítima dos baixos salários. A Roberta está nota 10 nesse aspecto, ela fala aí. Então os salários estão achatados, as pessoas não conseguem mais sobreviver. A senhora conseguiu um salário, está ganhando bem, estou, 1.200 por mês. Mas é verdade o que eu estou dizendo. Está melhor do que quem está desempregado, né, Marne? E o mais difícil nessa questão da valorização do salário, Marne, é que apesar de nós estarmos com a inflação baixa, o custo, né, está tão defasado que as pessoas não sentem um valor. Então, nós realmente estamos 30% defasado o nosso salário, mesmo tendo uma situação de juros baixos e inflação baixa, que é importante, né? Agora, então, é uma pena.
Somos guerreiros. O Brasil está nessa crise toda e me parecia que o Chile era o país, o melhor, né? Para ir viver da lá, América do Sul. Morar em todo Santiago, mundo está dizendo, Santiago, maravilhoso e tal, crescimento. Mas não é bem assim. A população foi para as ruas, 11 mortos já. Me lembrei muito do Chicão Tofani. Ele falou do povo brasileiro. Em comparação com o povo brasileiro. 3% de aumento do metrô deu tudo isso. Mas, claro que não foi só isso. Essa é a manchete da Ana, mas eu acredito que não seja só essa questão do aumento. Vamos escutar. Deve ter outras coisas por detrás, Exatamente. é claro. Nós estamos falando, né, do Chile, que entra em estado de exceção, de emergência, onde o presidente tomou a medida de fazer um toque de recolher. É a primeira vez que o exército vai às ruas para conter a população à noite, enquanto circula, desde o momento em que nós tivemos a ditadura, Marne, em 1990, se eu não me engano. Ditadura do Chile? Isso. De 1973 até 90. Então, 73 até 90. 73 a 90 foi o período em que tinha esse toque de recolher, agora ele volta às ruas porque a situação está saindo do controle. Há 15 dias o Chile vem com esses protestos e eles se intensificaram e ficaram violentos na última sexta-feira, onde o povo realmente foi às ruas pedindo, claro, entre o estopim de toda essa revolta foi o preço da passagem, que ele aumentou em 3,75%, equivale a 20 centavos, mas para eles é 30 pesos, o que é um valor significativo no orçamento das pessoas, mas isso também associado, desde o início, temos imagens aí do Exército nas ruas contendo as pessoas que lá passavam, aí temos exatamente um momento em que eles começam a tirar essas pessoas, agredir essas pessoas, pedir identificação sem questionamento. Essa é a colocação das pessoas que estão publicando através das suas redes sociais o porquê dessa atitude tão violenta em relação às pessoas que estão fora desse toque de recolher que acontece das 8 da noite às 6 da manhã nas principais cidades do Chile. Em Santiago foi onde teve o confronto mais intenso, são mais de 9 mil integrantes das Forças Armadas nas ruas, porque as pessoas começaram a atingir prédios importantes para a política, mas também patrimônio histórico. Então, a justificativa foi fazer a contenção da destruição do patrimônio do Chile, mas a atuação se estendeu justamente porque os confrontos estão bem acirrados, com bombas de gás lacrimogêneo, tiros e principalmente os manifestantes atirando pedras, objetos em cima da polícia, mas isso também associado ao aumento da taxa de energia elétrica, ao aumento do transporte público, incluindo uma taxa em horários de pico, o que deveria ser o contrário. Quando tem horário de pico, a passagem ser mais barata, ela se tornou mais cara, acima dos 30%, acima dos 10%. Uma pergunta, isso foi no governo da Michele ou foi no governo do Sebastião? Do Pinheiro agora? Isso, exatamente. Desde então, essas mudanças e esses acréscimos de taxas que não têm retorno, inclusive a alimentação ficou mais cara, que também é um ponto que está sendo bem explorado pelos manifestantes. Diversos supermercados estão sendo invadidos, as pessoas não têm alimentação em algumas cidades, as filas hoje são quilométricas para as pessoas conseguirem entrar nos supermercados que ainda estão abertos em atividades. Mais de 5 mil escolas foram fechadas, as aulas canceladas, o metrô e o transporte público não está funcionando na capital em algumas cidades e o prejuízo, segundo a empresa que faz o gerenciamento desses locais, das estações, o prejuízo supera os 300 milhões de dólares depois que tudo se acalmar. A minha colocação foi, Ana, é que o governo voltou atrás dessa taxa a mais do metrô no domingo, mesmo no domingo, e mesmo assim as manifestações porque não é só continuam, isso, né? Foi porque não exatamente não é só isso. Eu escutei hoje um analista internacional falando sobre o Chile, diz que o Chile, que teve que deu uma guinada para um ultraliberalismo, né? Porque assim, foi a Previdência, hoje é privatizada, educação e tudo mais, e que agora que eles estão tendo que pagar essa Previdência, eles estão pagando abaixo do valor do salário mínimo. E que hoje é muito caro viver no Chile. Então, certeza, não é só a questão da passagem, são todas essas questões envolvidas, é um conjunto que está colocando o país em evolução. Na realidade, são 3 décadas, né? São 30 anos de cerceamento de direitos e, principalmente, ficou mais complicado. Por exemplo, plano de saúde, educação, as pessoas estão gastando muito mais e não tendo o retorno público que elas esperariam. Até a respeito dessa taxa de luz, eles falam, tudo bem se aumentar, se aumentou em torno de 10% a 15%, dependendo da área em que você mora.
demora. Tudo bem se tivesse um retorno, mas o serviço não melhorou. Ele só tem ficado cada vez pior, o que traz indignação. Eu falo que a gente deveria passar aqui, o que a gente deveria fazer. Lá eles fizeram, estão indo às ruas, estão protestando de fato, e até algo que preocupa, porque é um dos maiores eventos, a Copa Libertadores da América, ela esse ano terá final única. O Chile é o local, Santiago, a cidade em que vai receber um dos maiores eventos do futebol sul-americano. Então agora a Conmebol, que organiza esse evento, está cogitando a possibilidade de talvez ter que mudar o local, ter que escolher uma outra cidade, mas isso preocupa muitos torcedores que já fizeram as suas compras, já fizeram a compra de algum pacote, e principalmente nós temos eventos que acontecem sobre política, e principalmente política jovem. Muitos brasileiros que estão lá estão passando por situações completamente horripilantes, porque foram para participar de um congresso, o congresso está cancelado. Isso, uma pessoa entrou em contato comigo e contou essa história, que a pessoa está lá, ela tem o dinheiro contado, e até os voos que aconteciam foram totalmente cancelados, e a possibilidade de se continuarem esses protestos, que até sexta-feira as fronteiras sejam fechadas. Olha. Sabes, Carla... Pois não? Por favor. Tu sabes que a gente aprendeu historicamente que sempre o estopim não é a causa. O estopim, a palavra já diz, é o estopim, né? Então a gente está tentando entender essa questão da passagem, mas é evidente que essas passagens não traria isso. A gente tem muitas coisas que a gente vem acompanhando, essa questão da Previdência, algumas alterações, e isso vai ser um debate que nós vamos ter depois com a nossa Previdência, né? Nós estamos fazendo uma alteração brutal, onde nem nós sabemos qual será a consequência. Nós teremos a consequência do que estamos fazendo agora, daqui 5, 6 anos, quando começarmos a entender o que poderá estar acontecendo. Mas só para deixar bem claro que a nossa Previdência não vai ser privada, é diferente da Previdência do Chile. Tá? Sim, eu quero fazer a comparação, porque se tentou implantar este modelo e não foi aceito. Então, essa é a questão, é que as mudanças que são implementadas estruturais, tu não percebes 60 dias, tu não percebes 6 meses, elas são depois. Então, quando estoura o estopim, é exatamente isso que nós estamos vivendo lá. E tu baixou a passagem, mas não é mais a passagem, como se tu for alguma coisa. Então, terá que ter uma mudança muito maior, mais significativa, como mudança de rumo, mudança de planos, ou seja lá o que for. E em relação... Aqui no Brasil começou muito parecido, né, doutor Rucho, alguns anos atrás. 2013. Exatamente. A justificativa do início das manifestações foi o preço da passagem, inclusive em Porto Alegre, os grêmios estudantis de universidades se uniram, fizeram os primeiros protestos, que depois acabaram passando por todo o Brasil. E as dificuldades também, que é justamente o que o Chile passa, é que as pessoas saem para a rua inicialmente pelo preço da passagem, mas depois todas as pautas de insatisfação tomam as ruas e ninguém sabe com quem negociar. Tanto que o presidente falou, com quem eu vou negociar? Qual o grupo que toma a frente desse protesto? E muitos falaram, não tem mais um grupo, não tem mais uma liderança específica para você negociar. Ou você toma as decisões acertadas que estão pedindo, ou a gente vai continuar aqui. Mas esse é o grande problema desses protestos. São protestos acéfalos. E a história está provando, e provou durante anos, quando não tem um líder num protesto, o protesto se esvai. Eles não vão ficar um mês fazendo protesto. Isso aí vai parar. Como o protesto da França nos coletes amarelos, né? Que ninguém, todo mundo... Parou e terminou. Chicão Tofani, nós falávamos do Chile agora, e você deve se lembrar, como eu me lembro, do dia da deposição do presidente Salvador Allende, né? O presidente Salvador Allende, ele é posto e ataca o Palácio de La Moneda. Eu gravei o Palácio de La Moneda fora. Isso, a aviação ataca, e ele, no auge, naquele desespero, pratica o suicídio. Então, prenderam milhares de pessoas. E para onde foram essas pessoas? Para o Estado Nacional. Que virou um campo de concentração. Virou o campo de... Isso é verdade, o nome é esse, campo de concentração. Então, milhares de pessoas que estavam contra e que eram a favor do presidente Allende, que era o primeiro presidente socialista. Ele tentou a presidência do Chile por diversas vezes. Ele sucedeu o presidente Eduardo Frei, depois o filho do Eduardo Frei se torna também presidente daquele belo país que é o Chile. Foi uma coisa violentíssima demais. Milhares de pessoas desapareceram, morreram no decorrer de toda a ditadura do Pinochet. Ele mudou a educação, ele mudou o esquema de previdência do país, ele fez muitas coisas. Tanto é que ele tem muitos seguidores até hoje dentro do próprio Chile. Foi o renascer do Chile. Eu acho que o que levou o Chile, todo esse problema, foi o governo da senhora Michelle Bachelet. O primeiro ou o segundo governo? O segundo governo. O segundo governo não conseguiu o respaldo do primeiro, ela quis fazer um governo socialista. É verdade. E não poderia fazer. O Chile negociava com a ALCA, não fazia parte do Mercosul, o Chile estava em alta. Ela quis botar o Chile em baixa e estourou agora do Pineda, né?
E o escândalo do filho dela? Faz parte do pacote todo isso aí. Faz parte do pacote também, né, a questão da América do Sul e tudo mais. O Maduro tirou uma onda dizendo, vamos botar na minha conta também que agora o que está acontecendo no Chile é culpa do Maduro. Na verdade, realmente, né, os colegas têm razão, não é só a passagem, não é só a previdência. Eu só me permito discordar ali do Chicão quando ele diz que não há liderança. Há liderança, né? E é por parte daquele grupo que não existe, né? Segundo a militância que nos critica. O Foro de São Paulo, né? O Foro de São Paulo, quem teve o desprazer, infelizmente a gente, em função do trabalho, a gente tem que estar ouvindo certas coisas, como o ditador genocida Nicolás Maduro, neste final de semana, que fez o seu discurso no encerramento do primeiro Congresso Internacional de Comunas, realizado em Caracas, onde ele não só deixou claro, né, o que está acontecendo na América Latina, né, que está em completa ebulição, e segundo ele, o plano está sendo cumprido. Todas as metas que nos impusemos no Fórum de São Paulo, estamos cumprindo uma por uma, né? E ele se refere, faz piadas, né, em relação, ele ironiza a motivação dos protestos que sacodem Colômbia, Equador e Chile. Ele diz, deve ser tudo culpa minha. Dizem, né? Na Colômbia, os estudantes e camponeses saíram para protestar, culpa de Maduro e da Venezuela. Pois muito bem, o que ele diz é o seguinte, o plano, como fizemos, está sendo cumprido. Vocês me entendem, não é? O plano está em pleno desenvolvimento. A união dos movimentos sociais progressistas, revolucionários, nacional-populares de toda a América Latina, Caribe e até no mundo. E falando para uma plateia numerosa, né, dos seus asseclas ali, ele continuou a provocação e disse, assim devemos seguir, articulando os partidos políticos progressistas, revolucionários e de esquerda de toda a América Latina com os movimentos sociais. Foi a estratégia que traçamos e vamos bem melhor do que pensávamos. Não posso dizer mais nada, são segredos do Super Bigode, que esse é o apelido que ele lhe dá. Ele se denomina assim, disse ele, né? Ele postou no seu Twitter o seguinte, extraordinária e maravilhosa clausura, né? O encerramento do Congresso Internacional dos Comunas, Movimentos Sociais e Poder Popular. Encontro exitoso que contou com as delegações de mais de 40 países organizados para a construção de um mundo melhor. Sigam adiante, lutando e vencendo, disse o ditador genocida. E falando aí, né, sobre o Foro de São Paulo, essa organização que foi fundada em 90 por Lula e por Fidel Castro. É bem verdade que o Lula propaga por aí que foi dele a criação, mas é Lula, né? Aí não dá para confiar 100% no que ele diz. E segundo o próprio Lula, o Foro de São Paulo é a mais vasta organização política que já existiu na América Latina e, sem dúvida, uma das maiores do mundo. Dele participam todos os governantes esquerdistas do continente. E aí, né, você tem uma série de matérias aí que desde 2007 vem sendo publicadas. O advogado paulista José Carlos Graça trouxe à tona, né, em sua publicação em 1º de setembro de 1997, quando escancarou para o mundo a existência dessa formação, que lida aí, né, não só com isso, mas com as Farc, o MIR chileno também, todas essas organizações que botam lá os soldados de Maduro nos tetos dos prédios, disparando armas de fogo com seus snipers, como podemos ver neste final de semana. Eu separei um trecho e até deixo a dica para você acompanhar aí. Eu separei pelo menos uns 35 vídeos, mais ou menos, em que você tem as reuniões do foro, mas eu achei muito interessante o programa Provocações com Antônio Abujamra, em que José Dirceu fala sobre o Foro de São Paulo, e o Antônio Abujamra pergunta, anos atrás você podia prever uma América Latina assim? Fidel, Chaves, Morales, Bachelet, Correia, quem mais? Todos da esquerda na América do Sul, você podia prever que isso ia acontecer? E o José Dirceu disse, prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso. Inclusive porque nós criamos o Foro de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda o Grupo de Marbella, porque é o nome da cidade do hotel onde nós ficamos no Chile, que se reuniu. Todos já foram presidentes. O Ciro Gomes, que participava, e o mexicano Cuauhtémoc Cárdenas ainda não foram. Mas o Vicente foi no México, o Ricardo foi no Chile, Tabaré Vázquez no Uruguai, e ele cita um outro que fica inaudível no trecho, mas você pode assistir o programa, e então o nosso líder Lula. Então, assim, tá claro, né, o que está acontecendo,
É o plano, como fez, rindo, né? Não sei se você teve o desprazer de assistir, repito, neste final de semana, as declarações do verme genocida Nicolás Maduro e as suas promessas para a América Latina. Então, realmente, não é só a passagem... Verme genocida, eu gostei. Não é só a passagem de ônibus, nunca foi, né? Assim como aqui também nunca foi. O que nós temos é o velho projeto de poder supranacional que contempla toda a América Latina por causa dessa instituição com os objetivos aí dos partidos de esquerda que tem essa associação incrivelmente íntima com o crime, treinando o FARC, treinando o MIR chileno e todas as outras organizações que estão atuando hoje nesses países. No youtube.com/TV Pampa, a ANI diz que a opinião correta do Marconi, essas agitações são lideradas pelo Foro de São Paulo. O Vanderlei, o Marconi está certo, se o PT ganhar a eleição em Porto Alegre haverá uma invasão do mundo todo em Porto Alegre, Fórum Social Mundial e tudo mais. A Marta Machado, comunismo é uma praga, assim como os seus líderes. Chicão Tofani. Não concordo com isso que o Marconi falou, porque eu acho que não existe esse efeito dominó, são coisas bem diferentes. O que está acontecendo no Chile não tem nada a ver com a Colômbia e nada a ver com o Equador. O Equador está tendo herança de um governo horroroso do Rafael Correa, e a Colômbia é uma coisa bem... A Colômbia está muito bem, inclusive o PIB colombiano nunca cresceu tanto como nos últimos anos. A Colômbia está acontecendo uma coisa de estudante, população indígena, não tem nada a ver com o Chile, e esse movimento que a... Os venezuelanos que foram para lá. E aí, agora a Venezuela sim está quebrada, a Bolívia, não falo, vai eleger Evo Morales, já disse que já no primeiro incrível turno. que pareça. Não vai para o segundo turno. Mas na Bolívia, o boliviano acha, e tem um pouco de razão, que o Evo Morales fez um bom governo. Na Bolívia, Márcio Barcelos, a princípio era para ter segundo turno, mas a última notícia é que o governo da Bolívia reconhece erro na apuração e diz que Evo pode vencer sem um segundo turno. Peru, teu marido não foi pro Peru? Peru tá bem. Tá. Peru tá ótimo. Não, tem uma desigualdade social. Mas desigualdade social tem em tudo que é lugar do mundo. Aqui na América do Sul, Brasil... Você tá rindo do quê, querido? Porque... É que lá pelas tantas ele solta que o teu marido... foi pro Peru e tudo mais. Deve estar sabendo, Peru. Olha aqui, ó, já que a gente está descontraindo aqui no nosso e-mail, atualidades@pampa.com.br, o Edenir Nunes, para descontrair o cabelo do Marconi. Boa noite, nobre bancada. É só para descontrair. O Marconi está usando o corte de cabelo do Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte. Virei comunista. Piada do time. Chicão Tofani, o que vai acontecer nos gramados? O futuro, na minha opinião, a opinião de analistas do futebol, não o futebol que nós estamos jogando hoje, quem vai ganhar ou não, o palco do futebol. O palco do futebol vai ser de plástico, entre aspas. O gramado grama já é passado, vai ser grama sintética. Por quê? Porque hoje, se vier um show os grandes shows no planeta, só tem um lugar para ir, num estádio de futebol. E a arena é o ideal. Vai primeiro às arenas, vai para a arena do Grêmio ou para o campo nacional. A grama, no outro dia, não existe, dona Cara. O time de futebol não joga lá durante uma semana antes, preparativo, uma semana depois, e deixa de ganhar dinheiro. Palmeiras se antenou, viu o Atlético Paranaense e já foi para a Holanda, que tem a tecnologia da grama sintética. Por quê? O Palmeiras tinha um jogo fundamental contra o Grêmio pela Libertadores da América. Ele teve que sair do estádio dele, que ele coloca 50 mil pessoas, que é difícil de ganhar lá, para alugar o Pacaembu, já dispôs de um dinheiro, teve que gastar, por causa do show de Sandy Júnior, me parece que foi um show naquela semana. Então ele perdeu para o Grêmio, até pelo fator local, que ele não estava na casa dele, só estava na cidade dele. As pessoas que foram ver o show destruíram a Aliança, o gramado, é muito dinheiro para recuperar um gramado. O Ruschel faz parte da direção do Grêmio e já foi diretor, sabe o quanto custa manter um gramado num time de futebol. É muito grande. É a manutenção, é o corte, é grama, é água, tem que ter uma drenagem legal. Tudo isso, todo ano tem que fazer e todos os dias tem que manter o gramado. Troca pela grama sintética. O problema do jogador. O jogador vai se adaptar. O Palmeiras vai fazer o seguinte: o campo dele principal, que é a Aliança, o Parque Aliança Parque, vai ser sintético
E os campos, Ruxo, de treinamento vão ser sintéticos também para os jogadores se adaptar. Isso aí é uma tendência no mundo. Inclusive, a arena, ela já tem um nome, a arena, porque é multiuso. É para levar um AOC, um Tiesto, um Super DJ e botar 50 mil pessoas lá. Onde é que você vai botar? Num campo de futebol. E as 50 mil pessoas destrói o Mas destrói o atleta numa grama sintética. Não, mas aí o atleta vai ter que se adaptar. O Atlético Paranaense não é campeão o Atlético Paranaense não é campeão da Copa do Brasil e não ganhou de todo mundo e tá lá, tá com o time inteirinho lá. Quero dar um Não, é só porque o campo, ele, quando é grama sintética, existe também, algumas a gente fala sintética, a pessoa entende plástico, mas hoje, pela tecnologia muito existem grande. Fibras de coco que são muito parecidas e muito próximas do gramado. Só que a dificuldade dos atletas que jogam em grama natural e grama sintética é o ponto que a bola corre muito mais rápido e ela quica muito mais. Ou seja, é difícil para o atleta que não está acostumado, porque o jogo se torna muito cansativo, é exaustivo e você não tem um controle de bola. O estilo de jogo do Renato, por exemplo, não dá certo porque ele é só toque de bola. Quando você tem um gramado sintético, a bola corre, você não consegue dominar. Cara, eu quero te dar 2 depoimentos. Primeiro, em relação à manutenção de um campo. Que eu já vivia isso em relação à arena e se vive em relação já vivia isso no tempo do Olímpico e na relação da arena, que tem que ficar 24 horas à noite, dezenas e dezenas de lâmpadas em cima do gramado para tentar restabelecer o gramado. Segundo, tive a felicidade esse fim de semana de casualmente jogar numa arena do Zequinha que tem esse gramado sintético. É o que disse a dona Ana, a bola é muito mais rápida e isso dificulta o futebol porque os jogadores estão sempre em choque. Mas em relação a lesões, não se tem essa estatística a confirmar isso aí. Muito bem. O que você tem certeza é que no final de semana você não precisa mais sentir saudades do Atualidades Pampa. Afinal de contas, às 19h30 dos sábados tem os melhores momentos da semana. E com certeza alguns momentos pensados na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Vocês não vão ficar sentindo saudades nem do Gustavo Vitorino, que tá todo mundo aqui. Cadê o Gustavo Vitorino? Cadê o Gustavo Vitorino? Ele volta quarta-feira, pessoal. Calma, o coraçãozinho, acalma. Roberta vai falar agora sobre o que o presidente Bolsonaro levou na mala. Eu só tô sabendo que ele não vai comer carne, porque enquanto não importarem carne do Brasil, ele disse que não vai comer carne vermelha. No Japão. No Japão. Pois é. O que, na verdade, o presidente Bolsonaro, ele está fazendo o maior giro internacional até o momento do seu mandato. Ele está ele está hoje no Japão, vai à China e vai a vários países da Arábia Saudita. O que ele está levando na bagagem é nada menos do que 18 projetos nos setores de energia e infraestrutura. Ele vai apresentar várias estatais que ele gostaria que o comércio internacional se interessasse, investisse, comprasse essas empresas. E também ele busca aumentar as nossas exportações. Para os senhores terem uma ideia, para o Japão, nós, no Brasil, exportamos 3,7 bilhões de dólares. Para a China, 46 bilhões de dólares. E nos Emirados Árabes, até o momento, 1,7 bilhão de dólares. Na bagagem, então, ele quer realmente apresentar todas essas opções e esses destinos dispõem de fundos soberanos super atraentes. O que quer dizer isso? Quer dizer que os Emirados Árabes têm nada menos do que 1 trilhão de dólares para investir. O fundo saudita tem nada menos do que 850 bilhões de dólares e o Catar tem 300 bilhões de dólares. Chama a atenção que na comitiva está acompanhando o presidente Bolsonaro a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, aonde o Japão, aliás, a China, ela tem muito interesse e é um grande comprador nosso de grãos, principalmente de soja, mas está faltando o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, e também o Tarcísio Freitas da Infraestrutura, que são 2 As que eles são muito importantes nesse cenário para apresentar de uma forma, enfim, com carisma e com dados para esse grupo de investidores. Principalmente na China, vale muito essa questão do relacionamento. Então, é uma pena que eles não estão apresentando na comitiva, porque a China é realmente, no cenário atual do mercado, o país que mais investe em infraestrutura no mundo. Para os senhores terem uma ideia, no Brasil,
Durante 2015 a 2017, os chineses somaram um investimento de 60 bilhões de dólares na nossa infraestrutura. Entretanto, neste ano, de janeiro até setembro, só investiu 200 milhões de dólares. E por que é tão importante nós estarmos atentos a essa viagem? Nós temos um país quebrado. Nós temos uma arrecadação aquém daquilo que a gente precisa gastar com receita obrigatória. É mais ou menos como nós somos uma família onde as contas básicas do mês estão muito acima do que a gente consegue arrecadar com o nosso trabalho. Conclusão, a gente está precisando nos vender para fora. Então, num cenário onde a gente não apresenta uma segurança jurídica, é complicado. Então, vamos analisar, vamos ver e, sobretudo, torcer, porque justamente a falta da nossa... A gente tem tanta falta que é um cenário bem interessante para quem tem dinheiro e quer investir em nós. Basta nós sermos um país que oferecemos aquilo que é fundamental em qualquer relação, quanto mais no investimento em dinheiro, que é trazer confiança. Nós precisamos trazer confiança para o cenário internacional para a gente poder receber esses recursos, para merecer esses recursos. Falando em recursos, Ayrton Rucha, o governo, a Caixa vai antecipar o calendário, vai pagar os R$500 para quem quiser, é claro, que tem o fundo de garantia por tempo de serviço. Carla, disputei o direito de dar essa notícia para dar uma notícia boa. Boa, uhul! Começar a segunda-feira bem. Uma notícia boa é porque, só lembrando, aqueles que tinham conta na Caixa Econômica Federal já receberam até o dia 9, todos foram creditados. E a partir dali se iniciava um novo calendário que era por aniversário. Então, quem fazia em aniversário ia receber lá em janeiro, o outro em fevereiro e outro em março. E o governo resolveu antecipar isso e até dezembro de 2019, cara, todos receberão a sua parcela de R$500. Isso é muito legal. O calendário, quem ainda não tem, procure, mas o calendário agora já estão pagando. Agora, esta semana já começaram a pagar quem aniversaria em janeiro de 2020. Daqui uma semana já começa a pagar fevereiro. Então, um calendário bem intenso. Eu em dezembro vou ser o último. Tu em dezembro. Mas vai receber tu em dezembro, tu ainda recebe em 2019, Chico. Essa é a grande notícia. Tu receberia, efetivamente, tu só receberias lá em setembro, outubro do ano que vem. Então, esse aceleramento maravilhoso que foi feito, que foi definido hoje, fará com que todos receberão até dezembro. Bem, e aí perguntaram, mas e o calendário do ano que vem? Isso é um plus, realmente. O calendário de aniversário começará a valer para o ano que vem. Então, tu receberás esse 500 agora e receberá mais os 500. É uma época importante de entrar R$500. Cara, são 62 milhões de contas e 25 bilhões que serão incrementados na economia. Isso pro varejo é uma coisa fantástica. Isso para os negócios, isso para reaver seu nome no SPC, que às vezes está por um valor insignificante, te devolve o crédito, circula a mercadoria, circula o capital. Então, essa notícia eu julgo como extraordinária, realmente um presente de Natal em outubro. O Marconi já se antecipou e comprou passagem e vai para o Rio de Janeiro. Mas aí não está usando esses 500. Aí não está usando esses 500. Mas está pedalando, ele comprou na promoção, pegou de madrugada. Ele pagou a primeira parcela. Pegou a passagem da madruga. Pegou a passagem. Não pode falar, não pode revelar. Assim. Aliás... Eu queria fazer uma surpresa. Marconi! Não sempre acaba com a surpresa. Eu queria surpreender a minha esposa. Dona, surpreender a esposa? Aqui estão perguntando, tu gosta mesmo do Kim Jong-un? Adoro. Eu acordo pensando nele, inclusive. Não, eu só queria fazer um pequeno comentário em função do que vai acontecer esse final de semana. Eleições no Uruguai e eleições na Argentina. No Uruguai, o Frente Amplio deve entrar no seu 4º mandato, né? O presidente Tabaré Vázquez vai fazer o seu substituto. Pelo menos são as pesquisas uruguaias que dizem isso. E na Argentina, a chapa Kirchner-Kirchner, Fernandes, né, que os dois, ela Cristina Fernandes Kirchner, deverá já ganhar no primeiro turno, segundo as pesquisas que foram divulgadas na sexta-feira passada. Então, nós vamos ter um grande confronto com a Argentina, porque o presidente Bolsonaro se manifestou, e não poderia deixar de ser de outra forma, ao lado do presidente Macri, que tentou impor uma política diferenciada, ou seja, cortar os subsídios que o governo tinha, o paternalismo, né, e tocar no funcionalismo público, principalmente de Buenos Aires, ele que foi prefeito da bela cidade de Buenos Aires. Então, o que vai acontecer? Eleita essa chapa
socialista bolivariana, que eles negam, mas eles foram... A Argentina, a época da Cristina, recebeu, inclusive para sua campanha política, ela responde a 14 processos. Sim, receberam dinheiro do próprio Maduro, dólares. O Brasil deu dinheiro para a campanha argentina, um absurdo isso. Isso aí. E aí o Macri não tem como, né? Porque o que ele propôs, essa redução, porque ele mexeu nos salários dos aposentados, mexeu nos salários dos funcionários públicos. Que a Cristina tentou e deu uma revolução e ela abriu mão do projeto. Isso. E aí ele tentou isso e realmente conseguiu fazer alguma coisa. A conta d'água dobrou, a conta de luz dobrou, essas coisas todas, porque o Estado paternalista bancava tudo isso, né? Então, a minha preocupação... Quem conhece Buenos Aires, quem conhece a Argentina, o povo argentino, o portenho Buenos Aires e o resto do país sabe exatamente o que eu vou dizer. Eles são radicais. Com isto tudo, e o posicionamento do Bolsonaro a favor do Macri, e ele foi coerente com a sua política, vai criar um problema sério. A Argentina é o nosso terceiro mercado de exportação. Já caiu mais de 50% a exportação. A Roberta que me corrija se eu estiver errado. Agora, o que vai acontecer? Eu não sei. Tem que haver uma política de aproximação, coisa que não me parece que vá produzir ou acontecer. Eu acho que a Argentina precisa mais do Brasil que o Brasil da Argentina. Isso é verdade. A Argentina, sem o Brasil, ela quebra, literalmente quebra. Mas já está quebrado. Porque a produção dela é toda para o Brasil. É o Brasil que compra os carros, tudo deles lá. Mas só que aí que eles estão criando maneiras a negociar com outros países, mesmo a qualidade sendo mais baixa, porque o povo não se interessa mais com a qualidade dos produtos. Por exemplo, os carros. A indústria dos carros aqui no Brasil depende muito do material que vem da Argentina. A Argentina está reaprendendo a negociar por materiais que não são tão bons, mas que sim vão ter e são a mesma difíceis de negociar com eles, não, né? E lá nós tivemos, né, recentemente, há poucos dias, criaram um pichuleco da Cristina Kirchner, né? Nós tivemos aqui... ela na cadeia. Diversas vezes, né? Ele aparecendo nos movimentos pró-Bolsonaro. Agora eles também criaram o mesmo artefato para a colocação dos protestos da Argentina e também, mas claro, em proporções completamente diferentes, mas o próprio Trump também é um apoiador do Macri, vai ter relações complicadas porque já entrou em conflito direto com a Cristina Kirchner. Vai ser complicado para todo mundo que acreditava que o Macri teria preferência. Começou muito bem nas pesquisas, mas esse revés aconteceu e agora está tudo diferente. Rafael Marconi. Eu só queria citar, ainda complementando o assunto que eu trouxe, juntando com toda essa confusão, o senador Humberto Costa, do PT, ele passou o final de semana todo celebrando tudo que está acontecendo no Chile. E no sábado ele fez uma postagem que eu fiz questão de separar e trazer para você aqui. Abre aspas. A paciência do povo com a direita ultraliberal, fascista e entreguista está acabando em diversos lugares do mundo. Jair Bolsonaro está com os dias contados. É questão de tempo, a hora do Brasil vai chegar. Anotem aí. E ele postou com uma imagem da quebradeira do Chile, né, no Twitter do Humberto Costa, verificado. Vai lá, dê uma acompanhada. Como eu disse, a gente faz mal, sabe? Dá aquela sensação de E o cara nojo. É senador do Brasil. Isso. Exato. Né? Mas é isso, em função do trabalho a gente tem que estar em contato com esse tipo de gente, né? Com esse naipe de pessoa. Humberto Costa, senador do PT, ameaçando aí a população, dizendo que a hora do Brasil vai chegar e que o presidente Jair Bolsonaro está com os dias contados, celebrando a tragédia no Chile. Sabe que eu acho que a medida do Brasil mais certa para mim teria que ser uma medida radical assim. Bolsonaro deveria abrir a gaveta e dizer o seguinte: você da esquerda vai para a Rússia, Coreia, China, que o governo compra a sua casa e te dá o dinheiro. Você direita vai para os Estados Unidos ou fica aqui. Nós não podemos ficar o resto da vida nessa arenga aí. O senador é brasileiro e trouxe para quebradeira? Peraí, chega um cúmulo isso aí. Cada vez o país está mais dividido, são os radicalismos. E falando no Brasil Quero ver também na Rússia se ele andar de carenga lá. Nessa situação que vive o Nordeste, né? O óleo no Nordeste, que já tiraram muito óleo, o próprio ministro do Meio Ambiente, que está em Porto Alegre, diz que o petróleo é da Venezuela, mas não se sabe aonde ainda, não conseguem encontrar a origem do petróleo. A Justiça determinou, a Justiça em Pernambuco e Alagoas acatou um pedido do Ministério Público Federal e determinou à União e ao IBAMA que adotem providências imediatas para o recolhimento do óleo que atinge as praias do Nordeste. E também o ministro
Ricardo Salles diz que o governo está agindo, que os militares também vão ajudar ainda mais nisso tudo, mas que o governo está fazendo aquilo que ele pode nesse momento, não é o que está pensando a Justiça Federal, que acatou o pedido do Ministério Público Federal. Vamos aguardar, mas a situação que vive o Brasil com relação ao Nordeste e às praias é uma situação preocupante. Principalmente na questão do turismo. Muitas pessoas foram correndo para suas agências rever os seus pacotes, perdendo às vezes 60% do valor. Mas até gostaria de ressaltar um trabalho, porque o governo está demorando um pouco para chegar a todas as áreas atingidas. Quem está fazendo, e nós temos que dar graças a Deus pela existência desses profissionais, são os pescadores, que eles estão de maneira, vamos dizer assim, é o sustento deles. E é o sustento, né? Sim. Porque, querendo ou não, a fauna e a flora fica muito prejudicada. A quantidade de peixes é tão densa, esse óleo que está sobre as praias, que ele não deixa passar o ar, não deixa os peixes respirarem. Eles estão morrendo já, tem um reflexo muito forte e imediato na vida desses pescadores. Então, eles é que estão indo para o mar, eles estão com as mãos, eles usam luvas, até um material inadequado, porque ela rasga, acaba pegando na mão. Eles até estão solicitando, fizeram diversos movimentos para que as pessoas enviem luvas, redes, as suas redes, que são o seu material de trabalho, estão sendo danificadas porque eles estão retirando o óleo, eles estão tomando isso, mas também não sabem para onde enviar, qual vai ser o processo, qual é o momento adequado e para onde vai ser enviado, que nesse momento está nas praias brasileiras. Muitas fotos estão rodando o mundo dessa situação. Então, parabenizar os pescadores que estão indo, estão buscando e retirando o óleo das praias, mas essa a solicitação, que seja mais efetivo, que tenha até uma orientação mais específica como eles devem trabalhar, porque a gente não sabe se isso é nocivo à saúde. As pessoas estão entrando em contato, estão ali naquele momento de qualquer jeito tentando tirar e não está conseguindo. Dona Carla, eu queria aditar ao debate aqui uma questão que esse fato ele tem um lado perverso que a gente tem constatado, que ele foge de tudo aquilo que já houve até agora, porque ele é tão denso, ele é tão cru, ele é tão pesado, que ele vem por baixo da superfície. Então, ele não pôde ser localizado, ele não pôde ser segregado, ele não pôde se fazer uma espera para ele, porque ele não vem pela superfície, os satélites... Os satélites não conseguem saber de onde veio. Não conseguem, eles vêm por baixo e quando emergem, já emergem exatamente na costa, fazendo essa tragédia toda que nós temos. Algumas coisas já estão definidas. Ainda acompanhei as notícias, porque venho trazendo a notícia desde as 2 semanas, desde que começou isso, que ficou mais caro, isso que está acontecendo aí. Primeiro, é venezuelano. Segundo, a Shell diz que só deu os tonéis, os barris, né? Que ela já tinha vendido, então já estão intimando para explicar para quem foi vendido esses barris, porque tem que ter um dono, né? São milhares e milhares de barris, eles foram... Sim, alguém comprou. Então, para quem foi para se verificar? Terceira questão, eles vêm a 600 a 700 quilômetros da costa. Então, não foi nada perto, se termina com a ideia de que pudesse ser alguma coisa localizada. E a última questão, que é muito importante, que me parece que foi um balizador, assim, ele pode ter emergido de um navio, mas um navio que fazia um transporte pirata. Porque todo navio que faz um transporte desta quantidade, dessa magnitude, que pudesse infestar, ele teria que ter feito o registro, dizer o que está fazendo, e se ele fosse a pique, ele pede uma autorização para soltar o óleo, é concedido, ele não estaria fazendo nada legal, mas aí as autoridades se preparariam para receber exatamente o que estava acontecendo ali. Como não houve comunicado nenhum, se foi de um navio, foi um navio que fazia um transporte pirata de óleo cru. Que não quer calar, as águas internacionais começam sempre depois de 200 milhas, né? Vai mesmo. Tudo que é país tem 200 milhas de água dele. É verdade. Essa aí me parece que foi depois das 200 foi milhas. Depois. Águas internacionais. Isso. Então ninguém pode ser condenado. Isso. Aí está um outro problema jurídico. É outro problema que sério. quiser, águas internacionais. O que a Carla trouxe na primeira notícia é que a Justiça Federal de Pernambuco deu 24 horas para o governo montar um plano de ação e dizer como está fazendo objetivamente um enfrentamento. Aí me
faltam luzes também, né? Não é minha área, mas o que está sendo cobrado, a liminar diz isso, numa multa de 50 mil diária, se não apresentar um projeto. O ministro também falou no Greenpeace, Rafael Marconi, que o Greenpeace não está cuidando e tudo mais, e o Greenpeace se manifestou? Teve um questionamento, né, por parte do Ricardo Salles, o ministro, e o Greenpeace foi a público fazer aí uma publicação em vídeo, né, tentando desmentir e, na verdade, morrendo pela boca, né? Uma das argumentações, inclusive, é que que o Greenpeace não se aproximou e não fez nada até agora para auxiliar, porque, segundo eles, essa retirada, essa limpeza desse material exige técnicas e equipamentos profissionais que devem ser feitas por determinadas instituições. Uma vergonha uma instituição como essa. Olha, estão lá os pescadores tirando do jeito que consegue. É o que fica claro. A gente viu isso no Rock in Rio. Isso aqui é barbada, pegar baleia no Japão. A gente viu isso no Rock in Rio agora, os moderninhos ali gritando pela natureza e meio ambiente, despejaram toneladas de lixo para papai e mamãe recolher. Quando acontecem, não são as atrizes globais, as dondoquinhas dos movimentos sociais que discursam que vão lá botar a mão na massa. Quem está lá é o brasileiro médio, é o pescador, é o homem que tá lá, é o cidadão que está botando a mão no material que não sabe nem que consequência vai ter isso, mergulhando lá no óleo, tentando salvar a vida marinha que ainda resta lá. De certa forma, bons ouvidos para o que eu vou dizer, mas assim, de certa forma é bom que determinadas coisas aconteçam, porque pelo menos a gente vê de forma clara quem é que mente para a população, né? Esses movimentecos que existem por aí, porque você é isso, você é aquilo, e cadê você ajudando? Cadê as atrizes da unha branca? Cadê os movimentos sociais? Não pode matar a baleia, mas matar todos os peixes do Brasil não pode. Tem, né? Não cabe na narrativa, se ausentam da luta, quem está lá é o pobre pescador que não sabe nem conversar direito, mas está lá salvando a natureza, desmentindo... Salvando a natureza é a própria vida, porque depende daquilo para sobreviver. Desmentindo esse bando de moderninho de mesa de bar aí, de óculos sem lente, que adora discursar, fazer piadinha no pátio da universidade. Com Che Guevara no peito. Com Che Guevara no peito. Che Guevara no peito e boininha e lá revolução. E papai pagando a fatura do cartão para ficar discursando na frente de Facebook, mas quem tá botando a mão a gente sabe, é quem tem pelo na perna, é quem tá lá mergulhando no óleo sem saber que consequência vai ter. Cara, me preocupa exatamente. Isso é informação porque também. Eu quis dizer. Isso é informação não, mas também. Tu tá falando uma porque coisa eu tô comparando tô comparando. Ninguém gritou pela Amazônia no Rock in Rio, pelo que eu me recordo. Não? Aí só mandaram o presidente comer tomate. E por quê? Não teve grito pela Amazônia? Não. Sério que tu não viu? Gritos e gritos de movimento pela Amazônia, culpando, chamando o Bolsonaro de Bolsonaro. No show da Anitta tinha movimentos que gritavam Bolsonaro, que era ele. E do petróleo ninguém fala nada. Não, mas só que a gente tá falando das queimadas, né? O Rock in Rio não aconteceu quando tava vazando óleo, né? Mas é lógico que não, né, Ana? Eu estou comparando movimentos que gritam e berram e que são hipócritas nas suas ações. Gritam pela natureza e pelo meio ambiente e despejam toneladas dentro do ambiente porque tem um profissional que vai lá juntar. Os movimentos que gritam pelo não matar baleia, não matar tartaruga, não matar não sei o quê. Cadê eles na beira da praia? Cadê eles lá ajudando o pescador? Cadê a gente? Que é as atrizes globais. Às vezes as pessoas trabalham, né? Eu, por exemplo, fiz a doação da vaquinha, né? Os pescadores também. Vaquinhas online, você vai lá. Aliás, para quem não sabe, a vaquinha online, diversos grupos que trabalham nessas áreas de preservação, inclusive o pessoal que não conseguiu soltar as tartaruguinhas, que esse momento é o momento em que elas se reproduzem, então acontece todo esse projeto. Essas pessoas estão criando vaquinhas online, que você pode doar valores ou até mesmo material para essas pessoas. Elas serão enviadas para os pescadores que estão lá trabalhando. Procure na internet, vaquinha.com, os links estarão lá, né, dessas pessoas, dessas ONGs. Você pode participar e ajudar, já que você pode ter trabalho, você não consegue pegar um avião, você não consegue largar as suas responsabilidades, você pode participar de longe desse processo. O Marconi está se referindo ao Greenpeace, que é uma... Não, e eu estou me referindo, né, assim, eu conheço muitas pessoas que foram no Rock in Rio e falaram, quero que se exploda a Amazônia, inclusive amigos meus que falaram, né, pra Amazônia, espero que se exploda, tô lá pra curtir show de rock. O Greenpeace é o seguinte, vai na Noruega, não pode matar baleia, mas eles estão matando baleia desde a época dos vikings. A Noruega vive de baleia, é cultural matar baleia. O Japão também, tu quer fazer então? Então não pode matar boi aqui. Ela óleo de baleia para acender, para pôr luz, era com óleo de baleia. A vida humana não vale nada, vale a baleia, tá bom. Esse é o Greenpeace. Ayrton Ruxo. Trouxeram um tumulto, um contraditório que eu não consigo entender, não sei. Organiza e usa. Não, vou seguir no meu tema aqui, vou deixar a briga para vocês. E depois eu gostaria de... Cara, é que a notícia ruim
é que este óleo é tóxico e pode produzir doenças irreparáveis. E as pessoas, como não estão organizadas, estão com as mãos livres recolhendo este óleo. Bom, então mas essa, aí, no mínimo, essa é a notícia. Tem que dar o material essa é a adequado. notícia ruim do fim de semana, é a última. É a notícia do domingo, é essa. É que as pessoas, no afã de ajudarem, né, muitos organizados vêm com a sua luva, mas a grande maioria está fazendo esse trabalho artesanal de recolher e fazer, e diz que este óleo produz doenças irreversíveis. Não tem a dimensão de qual seja, mas tu vê a gravidade, então, de como tem que se tentar para o que está acontecendo E lá. esse lixo todo vai para onde? Mas tu sabe... É isso que os pescadores e os homens querem saber, porque eles estão recolhendo, e as pessoas vão dizer assim, os pescadores que estão na região, eles vão lá, usam as suas redes para puxar esse material, e a gente fala, é uma placa tão densa, eu falo assim, para quem tem a criança e tem aquele smile, que é aquela slime. É slime, então é muito parecido, só que bem mais denso, então as pessoas puxam, vem toda aquela placa, vem um material todo bem denso. Parece até fácil de recolher por Exatamente, ser só assim, quando um você material coloca que na fica areia, denso. quando você coloca na areia, eles estão usando sacos de lixo para utilizar, só que vai para onde, sabe? Isso que eles querem saber, para onde é que a gente manda, qual é o procedimento adequado, porque aquela luva esterilizada que se utiliza em procedimentos médicos, ela não é adequada, porque o material corta e você não percebe que ele está em contato com a sua pele. Então o pessoal está usando aquelas mais densas até Mais grossas, aquelas. mas de o ideal não é jardim e isso, tudo então mais. nem isso eles sabem, eles estão tentando desesperadamente buscar, mas ninguém está dando uma orientação. Agora, cara, tu pergunta pro Rússio, que conhece tudo sobre o óleo, sabe qual é o grande problema, Rússio? Esse óleo está em Salvador. Ele já está próximo ao Espírito Santo. Chegar no Rio de Janeiro é pegar uma corrente ali e é 2 toques. Imagina na Baía da Guanabara esse óleo. Eu vi dados hoje... Termina com o Rio de Janeiro. Eu vi dados hoje que eu não consegui complicado. confirmar, né? Então eu quero ter ainda tempo, acho que amanhã eu consigo confirmar direitinho, de que são 2/3 do litoral brasileiro que já foram atingidos de alguma forma. Eu não consegui São conformar. 7.500 quilômetros de litoral. Que fique claro, né? Que fique claro, repito, não consegui confirmar, vi isso num blog de um jornalista, né? Conceituado, ok, mas não consegui a tempo buscar as fontes, mas é um número impressionante. Mas são extraordinários, extraordinariamente negativos, né? Seja qual for, seja qual for. 2/3 do litoral de um É litoral o desse litoral tamanho. que vive disso, né? É, que que vive do seu mar, Imagina que o vive óleo da na Praia do pesca, Bar, que que é vive do Atlântida. turismo. Dona Carla, Não, esse óleo, Marcelo. se esse óleo, eu tô quieto aqui, mas se esse óleo chegar na Praia do Bar, Aí acabou. Quebrou. Aí vai virar um. Eu vou atrás do Maduro. aí o Maduro vai se haver comigo. a ministra Damares, essa senhora, ela diz cada coisa. Que, Ah, pelo mas ela tava amor quieta. de faz tempo que ela Deus, não me aparece. levem daqui, eu não aguento mais. A Damares, essa senhora, que ela disse que o governo está maravilhoso e tal, não estou duvidando nada. O que ela disse, está aqui na revista Veja, que está na minha frente aqui, aberta a revista Veja. Ela diz o seguinte: estou aqui, ela estava participando, a ministra da Família, dos Direitos, no discurso na Conferência da Ação Política Conservadora em São Paulo. Disse ela: estou aqui há 24 horas e ninguém me ofereceu ainda um cigarro de maconha e nenhuma menina introduziu um crucifixo na genitália. Ela disse que outra papo palavra. é esse aí? Mas está aqui na revista Mas que papo é Veja. esse? É a ministra da Ser sex hot na madrugada. e ela aparece de dedo em rixa aqui, dando essas explicações e falando a Isso respeito dá disso. mais. Agora, como é que a pessoa diz uma coisa dessas, uma ministra, sabe, da ação uma social da generalização mulher, total. sabe, que introduzindo o crucifixo na genitália, que não me deram cigarro de maconha, ninguém me ofereceu. Mas será que a juventude brasileira está tão pervertida assim? Mas havia um contexto, mano. Ela estava numa Aí é que tá. conferência. Veja bem, acho extremamente desnecessária de mau gosto a colocação dela, mas há sim um contexto, né, em função de alguns manifestos que a atacaram, inclusive. Houve uma manifestação, se eu não me engano, ainda no ano passado, em que houve toda a crítica aí, crucifixos eram quebrados e se utilizavam aí das mais diversas formas. E essa questão do cigarro de maconha em relação àquela fala dos baderneiros, houve um contexto. E deixa eu explicar, que fique claro, eu discordo, acho desnecessária a fala dela, não precisa jogar mais gasolina na fogueira, mas é preciso colocar dentro de um contexto para a gente entender a troco de quê, né? Porque senão soa uma completa conversa de maluco chegar fazendo uma declaração como essa, mas houve sim um contexto para essa declaração que, repito, achei desnecessário.
Falando em declarações... Não, pera, porque eu só gostaria, se der, para mostrar a Barcelos, fotografia claro que dela, mas dá. aqui nessa fotografia ela parece maluca mesmo. Aqui ela parece maluca, Você quer aqui. ver, já Aqui a testa fotografia. ela. Aqui a fotografia. operação. Não foi um bom Essa mulher aí. momento, Marne. Não Pra foi mim, um ela bom parece, momento. ela parece a Fafi Siqueira. Essa mulher é muito Agora, falando em declarações e nas declarações dos nossos telespectadores através das nossas redes sociais, no facebook.com/atualidadespampa, a Clarice Tomasi, estão todos muito elegantes e comportados para essa segunda-feira. Não, o Vitorino não tá, melhorou, né? Melhorou? Não. A Suzana, olá. Ai, a Roberta não acha, né? As Não acho. telespectadoras Mas é a também minha dizem opinião, ela que tem a não. dela, cada um tem a sua. Suzana, olá, em Porto Alegre, bairro Petrópolis, tá sem sinal da TV Pampa. Vamos ver o que aconteceu, mas a boa notícia é que você está nos assistindo através das nossas redes sociais, no facebook.com/atualidadespampa ou no youtube.com/tvpampa. Ali é ao vivo. Também no @atualidades.pampa, que é o nosso canal já no Instagram. Aliás, nosso Instagram está bombando cada vez com um crescimento exponencial. A Eva Lúcia dá boa noite para todos nós. A Exilda de Ávila também, boa noite, queridos apresentadores. Um abraço também para a Carmen Dutra, que diz que ama essa bancada. Enfim, para todos os telespectadores que estão se manifestando. Falando em parabéns e tudo mais, em felicitações, Marne Barcelos, os aniversariantes Vamos deste dia. os primeiros aniversariantes de hoje, uma figura importante, o senhor Alfred Nobel, né? Os americanos dizem Nobel, né? Uma vez eu disse Nobel, fui vaiado. Então eles querem que diga Nobel, vamos dizer Nobel. Os americanos dizem prêmio Nobel, né? Eu, inclusive vi uns documentários depois para confirmar, para ver se eu não havia ouvido mal. Bom, ele é o homem que, através da sua fundação, patrocina a fundação o prêmio Nobel todos os anos. Mas ele foi o inventor da dinamite e da nitroglicerina. Veja só a importância desse homem, que inventou todos esses explosivos, que mudou, inclusive... Pra matar as pessoas. Isso, você vê que Deus é dinamite para escovar é dentro. verdade. Nobel é uma mentira. Dizzy total. Gillespie, que é um trompetista, cantor e compositor americano maravilhoso, quem não conhece essa grande figura. Outra aniversariante é a Célia Cruz, que é uma cantora cubana. Aliás, os cubanos, eles são profundamente musicais. A Índia Música de linda Cuba. do Cuba tem. Sim, eles Rumba, são... muito legal. Sim, rumba. E tem aquelas salsa e salsa que significa... Ligadíssima do Dona Ana e fazendo tal, né? A passos dona de Ana, rumba. eu acho que gosta. Vai dançar? Bom, Stripper com Não, rumba. calma, não. Não, stripper Sim, não, só uma dança. eu vou esperar. eu Foi, vou foi. esperar. O doutor Marne foi interrompido Rudemente. abruptamente. Abruptamente. Eu, pela minha parte, quero me excusar publicamente, seu Marne. Muito obrigado, o senhor é muito Mas só gentil fazer como charme sempre, nos né? aniversariantes. Eu também quero, professor. Walter Hugo Cury, que é um cineasta brasileiro, e o político israelense completando 70 anos, Ana Roberta. O Netanyahu hoje, 70 anos. Pois é, e tu Benjamin viste Netanyahu. que ele tá ali, acho que a Israel terá a terceira eleição do ano, porque o Netanyahu não conseguiu emplacar as cadeiras suficientes no parlamento. Vão ter que fazer uma Pra nova. gente perceber o quanto o parlamentarismo anda sendo questionado no mundo inteiro, né? Fecha parênteses. E o próprio Bolsonaro errou também apostando no Netanyahu. Carrie Fisher, a filha do Ed Fisher, que era um cantor que era casado à época com Debbie Reynolds. O Ed Fisher, o Fisher foi fazer um filme, né, com Butterfield 8, que era uma prostituta, que era Elizabeth Taylor, e ele se apaixonou. Se apaixonou e morreu bebendo por causa dela. E aí, Morreu menina por causa aí o dela. Ed Fisher, Morte por amor. o Fisher se separa da Debbie ele Reynolds, enlouqueceu com que é a a mãe da Carrie Fisher. A Carrie Fisher. Bom, Ele enlouqueceu? Enlouqueceu com a mulher. Não, ele se apaixonou, casou com. Aí foi lá e disse, enlouquece não, qualquer um, não, né, essa não, mulher? Ela é a vida princesa real. Leia do Star Wars. Isso, ela era aquela Isso aqui da foi Star Wars, o né? 10º elemento, agora E a tá em Carrie 10º Fisher, lugar a que Carrie me falou. Fisher morreu e a mãe dela, Debbie Reynolds, a grande Debbie Reynolds, as pessoas não se dão conta que ela era atriz do Dançando Cantando na Chuva, Uau. com Jane Kelly, aquela loirinha que dançava, maravilhosa, cantora, fantástica, e que, após a morte de Elizabeth Taylor, ela trabalhava com grifes, etc., ela comprou todos os vestidos por milhares e milhares de dólares da Elizabeth Taylor para revender. E alguns ela ficou com os vestidos da Elizabeth Taylor, que havia tomado o seu marido
naquela oportunidade. É um fetiche a ex total. comprou os vestidos da amante do marido? Não, da esposa, porque ele casou com a O Elizabeth cara detonou Taylor. a mulher, casou com a outra e Isso, depois ele... Mas é a visão Freud explica empreendedora. uma coisa Tu vai dessa. se vingar ganhando dinheiro, ficando rico em cima Não disso. justifica. Ela não precisa de Olha, dinheiro. o olhar Bravo. sarcástico da dona Ana me surpreendeu muito. Empreendedor. Ela casa, vende as roupas do marido quando morrer. Meu Mas Deus! Eu fui pego de Viúvo, já surpresa. sai depenado. Hoje os aniversariantes estão bombando. Mas tem um Paulo, maravilhoso. A Marisa Hort de aniversário, grande atriz, grande Belas humorista. e pernas, cantora. né, seu Mário? Que Lamentável. Só tá precisando casar de novo. Obrigado, seu Marconi. Mas Seu tá Marconi ficando me mais sobrou. Marconi tá bem na internet, bem vestido Tá na ótimo. internet. Alguém precisa botar colete. O Vitorino me interrompe sempre, né? A gente não pode deixar passar. A Fernandinha Rodrigues, olha, eu me lembro dessa menina com 15 anos, quase 40 anos. Eu me lembro dela, quando ela começou na TV Globo, uma menininha, hoje completando 40 anos, que eu estou velhinho. A Kim Kardashian está completando hoje quantos anos? Ali, 39, está ali, 1980, Essa é 39. empreendedora. Aisha Jambo, que é uma atriz brasileira, e o neto do Silvio Santos, o Senhor, do Senhor Abravanel, o Tiago Abravanel, completando hoje 32 anos de idade. São esses O os Maurício aniversariantes. Sherman morreu semana passada. Meu querido amigo Com quantos Maurício anos Sherman, morreu, mano? 88 anos. legal. Um dos maiores diretores da O cara história que inventou a TV moderna no Brasil. isso, da televisão brasileira. Eu Eu assisti gravação de programa, ele me convidou Tu achou diversas mais vezes. importante que o Walter Clark? Não, o Walter Clark é o pai da programação da televisão brasileira, mas não como diretor de programa. O Maurício Sherman era diretor de programa, o Walter Clark era o diretor da televisão e que colocou lá o Maurício Sherman e que deu todas as oportunidades do Sherman. O Sherman era muito grato a ele. Agora, aquilo que me comoveu foi colocar o Boni a falar a respeito na televisão, horrível, sem sentimento nenhum, e principalmente o Renato Aragão. O Renato Aragão foi fazer uma homenagem, eu achei uma coisa fria, sabe, sem nenhum empenho, sem absolutamente um sentido, porque quando você perde um amigo do porte, que era o Sherman, porque eu conheci o Sherman é uma pessoa fantástica, abraçava todo mundo, se dava bem com todo mundo, mesmo aqueles que estavam sob as suas ordens. O que acontece? Aquilo frio no ar. Era melhor não fazer aquele tipo de homenagem. O Sherman não merecia uma coisa tão fria como foi a homenagem que foi feita a esse grande diretor e que a TV Globo deve Mário é fantástico. através dos Acho que a mulher que namora o Mário não precisa ir ao cinema, ler livro. Não precisa fazer nada. sexo. Ela não precisa tem nem fazer tudo. sexo. Né? Que isso, doutor? Porque vai ficar embevecida só com as palavras amigo, do seu quer marido. dizer que o Mário é só Casamento palavra, sem então? sexo não existe. E o Vitorino, como é que tu explica? Qual Casamento sem sexo não existe. e o casamento do Vitorino é mais? Esse é sem sexo. Isso é sábio. casamento. Não existe. Fale aí, Tom. Dona Carla, a senhora mais se tem pernas imagina, a bonitas? senhora se... Não versalhei sobre a matéria porque fui mal compreendido na bancada. Mas agora tem essa oportunidade. Eu quis enriquecer a narração que fazia o seu Mário, lembrando das pernas da Marisa Hort, que são pernas esculturais, se me Ela permite. pousou na revista. Pois não. Pelado. O senhor tem a revista? É evidente que não, seu Mário. Eu sou um homem de família e não posso ter esses... Mas que mentira! Vai levar um celular. Eu vou voltar para a notícia. Eu vou voltar para a notícia. Não, eu preferi agora. Quem tá pelado na internet é o nosso colega aí. O Marconi fez foto pelado na internet. Isso sim. Aí, Tem o Rujo Instagram, confirmou. não. Não é mentira. Agora me Tu viu, provocaram. né, Rujo? Por que eu fui acusado nesta bancada? Porque elogiei pernas rígidas, pernas bem planeadas. Cada vez O Marconi Pernas bem torneadas, então. Pernas bem torneadas. Mas quem quiser, eu sugiro, posso indicar? Eu posso indicar Instagram do nosso colega Marconi. Eu posso instalar. Não, e ele botou a mão na perna com o dedo tão forte, fez um buraco na perna. Eu posso e ele disse que ele não cai de pegada. Mas são fotos artísticas, fotos E profissionais. agora com esse cabelo, esse look novo aqui, estilo De Kim comunista. Jong-un. Esse cabelo de comunista. Ele quer É causar. estiloso, estilo tiozinho, né? Eu nem sei que estilo eu sou. Dona Carla, eu tenho notícias quando a senhora quiser. Quando a senhora quiser. Pode ser até amanhã, não tem? Até amanhã. Pode ser Até amanhã. amanhã. Pode Eu ser acho até melhor amanhã. deixar pra amanhã, porque as pessoas já ficaram muito confusas Tá bom, agora. a senhora que manda.
É sobre pernas? Olha só, se Senhora, que você Vai falar sobre gostou pernas? dos assuntos de hoje, se você sente muita falta da gente no final de semana, não se preocupe. No sábado, às 19h30, tem os melhores momentos da semana. Assim você não precisa ficar com tanta saudade durante todo o final de semana. Então, sábado, se prepare, 19h30, senta na frente da televisão e assiste aquilo que realmente bombou no Atualidades Pampa. Porque segunda-feira vai ficando para trás, aí logo já vem a terça e nós estaremos de volta ao convívio de vocês. Nós vamos, então, agradecendo a participação de todos vocês e muitas vezes a paciência. Um beijo, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati.